Fala, meu querido aluno e minha querida aluna do 9º ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para finalizarmos a unidade 7 do nosso livro didático, no qual agora vamos abordar a região do Sudeste Asiático. Vamos lá? Observem comigo neste mapa os países e suas respectivas localizações na região do Sudeste Asiático. Aqui é basicamente a região das penínsulas, como vimos anteriormente, como vocês bem podem observar. Países como Myanmar, Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja. E aqui na porção insular, as Filipinas, Brunei, Indonésia, Singapura, entre outros. Os países do Sudeste Asiático foram colônias das potências imperialistas entre o século XIX e XX, que buscavam matérias-primas, produtos agrícolas e mercados consumidores. O Reino Unido ocupou Myanmar, Malásia, Singapura e Brunei. Os Países Baixos, também conhecidos como Holanda, dominaram a Indonésia. Portugal, o Timor-Leste. A França ocupou Laos, Camboja e Vietnã. A Espanha ocupou as Filipinas, que posteriormente passaram para o domínio dos Estados Unidos. O único país que não esteve sob o imperialismo europeu e estadunidense foi a Tailândia, que na época chamava-se Reino de Sião. Os países do Sudeste Asiático tornaram-se independentes politicamente após a Segunda Guerra Mundial. Percebam que desde quando nós começamos a falar sobre o continente asiático, a Segunda Guerra Mundial foi um grande divisor de águas entre os países, imperialistas, as potências imperialistas e os países colonizados. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as potências enfraquecidas, em virtude do grande desgaste após esse conflito, não tiveram mais forças para sustentar as suas colônias, para dominar as suas colônias. Enquanto isso acontecia, surgia nessas colônias movimentos em prol da independência. Consequentemente a isso, começaram uma série de processos que tornaram esses países independentes. No entanto, o fim do domínio político das potências imperialistas não significou independência econômica e financeira. Somente nas últimas décadas do século XX, com investimentos estrangeiros, os países da região apresentaram grande crescimento econômico, especialmente das multinacionais japonesas e estadunidenses. Uma importante característica físico-natural do Sudeste Asiático é a localização em área de intensa atividade geológica, com muitos vulcões ativos e terremotos de grande intensidade. Por exemplo, em 2004, um grande terremoto ocorrido no fundo do Oceano Índico, próximo ao litoral da Indonésia, provocou um tsunami, que atingiu outros países do Sudeste Asiático, da Ásia Meridional e até da África, deixando na região um saldo de mais de 200 mil mortos, 100 mil feridos e 500 mil desabrigados. Meus queridos, a tragédia aqui foi grande. Eu tenho algumas recordações das matérias que eu vi na época, mas ali na minha casa dos meus 10 anos de idade, eu de certa forma já fiquei assustado, já que eu já tinha uma noção a respeito de números ou algo do tipo. Foi trágico, gente. Vamos analisar os aspectos populacionais e econômicos desses países. Aqui neste infográfico, podemos perceber justamente as informações a respeito da população rural e urbana. Vamos pegar aqui os exemplos dos extremos. Como bem podemos perceber, Singapura vai ter uma população praticamente, predominantemente e totalmente urbana. Cerca de 100% da população de Singapura habita nas cidades, enquanto, por exemplo, aqui no Camboja, 23% desta população vai ser de uma parcela da população urbana, enquanto 77% dessa população vai viver no campo, vai compor a população rural. Ou seja, vai ser uma região de grandes contrastes entre os países que fazem parte dela. No Sudeste Asiático, há grandes e importantes cidades, como Jakarta, na Indonésia, e Kuala Lumpur, na Malásia. Mas a maior parte da população da região vive no campo, praticando sobretudo a agricultura e atividades extrativistas. O principal produto cultivado é o arroz, sendo a Indonésia o terceiro maior produtor mundial, atrás da China e da Índia. A rizicultura é praticada em pequenas propriedades, com o uso de grande quantidade de mão de obra, principalmente familiar.
Geralmente, as propriedades rurais encontram-se ao longo dos vales fluviais, que também concentram a população. Produtos como chá, milho, trigo, algodão, cana-de-açúcar e hortaliças também se destacam. O extrativismo vegetal não sustentável, como a exploração madeireira e a produção de látex, com a destinação às indústrias, preocupa organizações ambientalistas mundiais, em razão do desmatamento das florestas tropicais, problemas ambientais dessa região. No extrativismo mineral, destaca-se a exploração de gás natural e petróleo, especialmente na Malásia, na Indonésia e em Brunei. Embora a produção industrial seja pequena, se comparada a outras regiões do mundo, destacam-se indústrias de bens de consumo não duráveis, como alimentos, bebidas e vestuário, principalmente em Singapura, que é tida como um dos tigres asiáticos pioneiros, e também nos chamados novos tigres asiáticos, que vamos conhecê-los agora. Novos tigres asiáticos, gente, seguem uma tendência semelhante àqueles pioneiros que vimos nas unidades anteriores. No entanto, estes vão começar a emergir a partir do momento que recebem investimentos, recebem influências dos tigres asiáticos pioneiros. Estes, que é no caso de China, Hong Kong, entre outros, vão começar a investir nesses países dessa região aqui do Sudeste Asiático no intuito de financiar o crescimento industrial e econômico destes e também crescer em torno disto. Como vimos no início da unidade, os tigres asiáticos são nações que apresentaram elevado crescimento econômico entre as décadas de 70 e 90, com base na fabricação de produtos destinados à exportação e apoiados em investimentos japoneses e estadunidenses. Da década de 90 em diante, os tigres asiáticos, o Japão e a China fizeram grandes investimentos em países do Sudeste Asiático, promovendo a industrialização e alavancando o crescimento econômico. Os principais beneficiados desse processo foram Malásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas e Tailândia, os chamados novos tigres asiáticos. E essas características desses países vão ser justamente esses pontos. Maciços investimentos externos, ou seja, os países que estão investindo nos países dessa região, nos chamados novos tigres asiáticos. Quais são esses países, professor? Como vimos anteriormente, países que fazem parte dos pioneiros, dos tigres asiáticos, o Japão e a China. Mão de obra barata nessa região do Sudeste Asiático, forte presença do Estado, facilidades fiscais para exportação e proteção da indústria nacional com elevados impostos sobre os produtos importados. No entanto, diferente dos tigres asiáticos pioneiros, os novos tigres asiáticos tiveram um crescimento econômico que não foi acompanhado de melhorias sociais para a população em geral. As condições de vida melhoraram principalmente para uma elite privilegiada e as desigualdades se mantiveram. Como todo o Sudeste Asiático, esse grupo de países apresenta taxas elevadas de analfabetismo, de mortalidade infantil e muitas pessoas vivendo em moradias precárias. No aspecto político, os novos tigres contam com governos autoritários, rígidos, severos. Nas Filipinas, as ações do governo Duterte, eleito em 2016, têm indignado a comunidade internacional, com extremo desrespeito aos direitos humanos e perseguição aos opositores. Países dessa região, como por exemplo as Filipinas e a Indonésia, de certa forma vão apresentar governos bem autoritários, que de certa forma meio que sufocam os seus opositores quando estes se manifestam contra, ou então quando de certa forma começa a emergir ali movimentos contrários a estes governos, que geralmente quando vem a ocorrer essas manifestações ou algo do tipo, são duramente reprimidos. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na agenda de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem nos horários adequados do Plantão Tira Dúvidas. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Até mais.